O que pode te dar prazer é somente a presença de Deus. O que pode te saciar não é o dinheiro, não é o acúmulo de dinheiro, mas é a presença de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Como é que Davi poderia afirmar algo assim? Vivendo um mundo tão complicado, problemas todos os dias, situações complicadas na minha vida, na tua vida, todos nós encontramos tantas coisas para lidar, tantas pessoas para conversar, para se relacionar, tantos pensamentos, mas ele colocou um propósito na sua vida. O louvor a Deus estará na minha boca todo o tempo. Em todas as relações, em todas as situações, Davi estava disposto a deixar com que a sua boca trabalhasse, seja lá fazendo o quê, mas sempre deixando expressar uma nota de louvor e adoração e gratidão ao Senhor. Você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, mas se você focar só nas coisas ruins, vai ser impossível você entrar nessa palavra, nessa perspectiva que Davi está tendo aqui no Salmo 34. Eis que o Senhor tem colocado no teu coração e na tua boca louvores para que você possa viver uma vida vitoriosa. Hoje nós temos aqui ele que começou a pregar aos 12 anos de idade. O pastor Abner, que está conosco aqui, ele realmente nós começamos um pouco aqui nos bastidores, um homem de Deus, e vocês vão ter o privilégio de conhecê-lo. Pastor Abner, muito obrigado pela sua presença aqui, para nós é muito importante tê-lo aqui conosco hoje. Pastor Gesiel, obrigado pelo convite, cumprimento também todos que estão nos assistindo pelas plataformas digitais. E para mim é uma grata satisfação poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência de fé, de forma que a gente busque, no final de tudo isso, dar a devida glória a Deus, né? Porque a Bíblia diz, se você comer, se você beber, ou qualquer outra coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Então acho que esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus. Filho de peixe é peixinho, filho de pastor... Infelizmente nem todos, né? Nem todos que são filhos de pastor acabam virando pastores, se tornando pastores. Mas o Abner, ele vem de uma família cristã, os pais pastores, e ele também foi chamado ao ministério pastoral. E ele disse para mim que começou a pregar aos 12 anos de idade. Vocês se lembram qual foi a pregação? Foi no livro de Colossenses que eu preguei a primeira vez. Ele disse pra gente que foi uma porcaria a primeira pregação dele. Foi sim, porque eu lembro que primeira vez, 12 anos de idade, super empolgado, eu estudei o texto, busquei ler comentários bíblicos e achei que eu ia fazer uma pregação estilo Billy Graham. E de repente a pregação durou cerca de 7 minutos. Que parecia uma eternidade. Parecia uma eternidade. E eu desci e uma senhora que já faleceu, ela falou, olha, gostei muito da sua pregação, mas você falou muito rápido e eu não entendi nada. Eu gostei. Fiquei com aquilo na cabeça, pô, como que ela gostou se ela né? não entendeu nada? E isso me marcou bastante. E eu aprendi com isso que a gente, quando vai pregar, a gente não tem que querer ser o melhor pregador, aquele que tem a melhor oratória. A gente tem que falar aquilo que Deus quer que seja falado. Né? O problema é que a gente aprende isso só depois, né? Aprende Eu tenho certeza que independente de você ter 12 anos, eu comecei a pregar, minha primeira pregação foi mais ou menos por aí também, talvez uns 13, 14 anos, e foi um fiasco também. Para mim foi uma tremenda, era um culto à tarde, um evangelismo na rua, e aí o meu pastor chegou e falou, você vai pregar hoje. Eu falei, né? E aí eu peguei o microfone, acho que eu falei uns 5 minutos também, parecia uma eternidade. E para mim foi tudo bem, né? Já estava esperando um elogio, daí muito bom. Os meus irmãos e os jovens chegaram para mim e falaram, olha,
Você pregou até que mais ou menos. Mas você falou umas 3 vezes nesta noite, né? E era tarde, né? Era na tarde. Imagina, a vida toda na igreja à noite acaba viciando a situação. Então, muitos que tiveram a oportunidade de pregar, tem gente aí, pastor, que tem até vontade de pregar, mas tem medo, né? E às vezes, muitos aí vão dizer que não importa a sua idade, a primeira vez é sempre mais difícil. Depois a gente descobre que é simplesmente falar daquilo que está fervendo no coração, né? Borbulhando no coração. A maneira mais fácil de pregar é essa, né? Deixar fluir aquilo que está fazendo na sua vida. Jesus, ele falou pro Gadareno, né? Eu quero ir com o Senhor. Não, você vai, volta e fala das grandezas que Deus fez na sua vida. Essa é a melhor pregação, é aquilo que é igual o vendedor, né? O melhor vendedor é aquele que usou o produto, e é por isso que o produto, quando é bom, ele acaba se vendendo por si só, porque ele é bom já. E o pregar não é só você falar na igreja, você pode pregar no trabalho, na escola, na rua. Exatamente. E geralmente a primeira vez quer se preparar, quer ter muitos textos e tal, e acaba se perdendo, é igual quando vai dirigir pela primeira vez, né? Você quer se fazer perde tudo um monte. de uma vez. Maravilha. Então, foi bênção, né? A primeira vez foi bênção. E a última vez que você pregou, você se lembra? Olha, a última vez que eu preguei... Ele tá numa... Ele é pastor. Como se pergunta um pastor qual foi a última vez que ele pregou? O pastor prega sempre, né? Mas é que o Abel está numa corrida eleitoral, e eu acredito que sobra muito tempo até para frequentar a própria igreja. Eu tenho viajado 130 cidades. A última vez que eu preguei não faz o quê? Umas 2 semanas. Depois eu tive um probleminha de saúde que eu não consegui pregar. Mas eu, salvo engano, foi em Bauru. Acho que não foi fora de Bauru, se eu não estiver enganado. Acho que foi no livro de Ageu, capítulo 1, se eu não me engano. Amém. Mas hoje você é pastor, mas você nem sempre foi pastor. Você nasceu no lar evangélico. Nasci. As pessoas que nascem no lar evangélico, parece que filho de crente, crentinho né? Mas não é. Tem um momento que a chavinha virou, né? Que você teve um encontro pessoal com Jesus. Você se lembra dessa experiência? Você vê que Jesus, num dado momento, ele fala para Pedro que depois que ele se convertesse, ele deveria cuidar dos seus irmãos, cuidar da igreja. E Pedro já andava com Jesus há muito tempo. Então, às vezes você anda com Cristo ou vai na igreja há muito tempo, e isso não necessariamente significa uma conversão. Mas eu cresci na igreja, sou de uma família cristã, desde que eu fui alfabetizado, sempre fui incentivado a ler a Bíblia. Comecei a pregar aos 12 anos de idade e fui fazer estudos teológicos, dei aula em Instituto Teológico também. Mas eu falo assim que o meu maior encontro com Deus foi no dia 18 de março de 2016. No dia 18 de março de 2016 eu tive uma parada cardiorrespiratória e tive um quadro de hemorragia. Eu fui internado, fui para a UTI do Hospital Estadual aqui em Bauru e fiquei alguns dias na UTI antes de ir para o quarto. E logo na noite que eu entrei, o cardiologista falou para a enfermeira do lado, ele não viu que eu estava acordado, né? Falou que eu não ia aguentar passar daquela noite. Até porque eu tive uma parada cardiorrespiratória, fiquei 2 minutos lá sem batimento, sem sinal, eles me reanimaram. E nesses 2 minutos, mais ou menos, que eu fiquei desacordado, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se foi por causa de hemorragia. Uma EQM. Eu não sei se foi alguma medicação, mas eu me vi num lugar, não sei se foi uma experiência de quase morte. Eu lembro perfeitamente, nessa data, dia 18 de março de 2016, eu estava num campo, parecia um campo de trigo, e nesse campo, que parecia um campo de trigo, tinha uma árvore no centro, uma árvore, sabe, com um tronco bem forte, bem cheia de folha, aquelas folhas verdes, bem cheia de vida. E eu senti que atrás de mim tinha alguém. E eu me virei para ver quem era essa pessoa. Eu não sabia, não via que era um homem, mas eu entendia que era uma figura masculina.
E aquele ambiente todo, ele estava iluminado por aquela pessoa. Porque eu olhava para essa pessoa e parece que do rosto dela, da cabeça dela, parecia que como se estivesse saindo um sol, aquilo fosse um sol que iluminava todo o ambiente. E essa pessoa falou para mim, você vai voltar e vai falar sobre mim. E nesse momento eu lembro perfeitamente que eu fui avançar para ir até essa pessoa, e eu avancei com a perna direita. E no que eu fui dar o primeiro passo, a hora que eu dei o primeiro passo, parece que eu fui cair de cara no chão. E nisso que eu tava caindo, eu abri os olhos e tava no hospital, cheio de médicos, enfermeiros. Então, a partir daquele dia, embora eu tenha crescido na igreja, conhecesse razoavelmente a Bíblia, aquele dia foi o que mudou tudo pra mim, né? E eu acho que a minha conversão, embora eu já estava batizado, já pregava, mas se eu pudesse definir minha conversão, talvez Foi nessa experiência. seja nesse momento. E ali mudou muita coisa pra mim, né? Na minha fé, no meu dia a dia, na minha vida. Eu tenho buscado me aperfeiçoar, gente, não é perfeito. Mas até essa data você nunca saiu da igreja, você sempre foi da igreja, não? Não saí da igreja, mas eu tive os meus momentos De rebeldia. de revolta, né? Por exemplo, eu sou de uma família de pastores, né? Pais pastores, primos pastores, avós pastores. Você é cercado de pastores de todos os lados. Eu praticamente nasci na igreja, né? Falar assim. Só que eu não queria ser pastor. Até, os meus 18, 19 anos, eu estava na igreja, mas não queria ser pastor. O que você ansiava ser na vida? Eu até então... Qualquer coisa menos pastor? Qualquer coisa menos pastor, porque eu falo assim, o ser filho de pastor é muito difícil. Eu acho que até por isso que muitos filhos de pastores acabam se desviando. Uhum. É uma cobrança muito grande, né? Você não pode fazer isso porque você é o filho do pastor, mas o outro podia. Então era uma cobrança, como se maior. O filho do pastor fosse o pastor também. Uhum. E muitas vezes os pastores acabam levando para dentro de casa o problema da igreja, né? E acabam levando para a igreja um problema de casa, então acaba misturando muito. Então eu não queria ser pastor porque eu não queria ter responsabilidade. Você sabia que o negócio igreja, não era tão fácil assim, não era? Não era tudo flores. Eu queria ter aquela responsabilidade. Então eu queria ser qualquer coisa menos pastor. E acho que quando você não quer ser pastor, acho que parece que Deus te chama. Eu falo assim que a vocação para o ministério, ela é totalmente o oposto do que as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam o seguinte: eu prestei medicina, não passei. Prestei direito, não passei. Prestei engenharia, não passei. Não prestei pra nada. Tentei tudo, não consegui. Deus está me chamando. Não presto pra nada, você é pastor. E não é. Na verdade, o chamado ministerial é o seguinte: você tem todas as portas abertas, mas parece que você só enxerga o ministério. Tá, funila para aquilo, né? Com 18 anos, eu fiz aí um semestre de direito, né? Gostava muito de estudar direito, mas tinha algo dentro de mim que falava, não, você tem que ir pro seminário. E eu decidi sair do direito. Os professores, eu tinha bom relacionamento com eles, na época vieram falar comigo que eu não devia sair, que eu ia me dar bem na área jurídica, enfim. Mas eu fui pro seminário e eu fui meio assim, poxa Deus, eu vou pro seminário, vou ser pastor e vou viver do quê? Porque pastor não dá dinheiro, né? Pastor dá dinheiro, né? Não qual ganha, vai ser né? a minha renda? Como é que eu vou sustentar uma família? Eu vou viver do quê? Só que eu fui, né? E graças a Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma escolha. Faria a mesma escolha, talvez até antes, não teria ido passado esse tempo na faculdade de Direito. E quando surgiu, como que você chegou ao pastorado? Aí eu fui ordenado na minha igreja, acho que um ano e meio depois de ser casado, estava estudando a teologia. Fui ordenado com 20 anos
né, mas eu já tinha sido líder de jovens na igreja. Geralmente quem nasce na igreja passa por todo esse processo, né? Eu, É tipo um seminário prático, né? eu ajudava tudo, ajudava na limpeza, ajudava a pintar a igreja, liderava jovens, dava aula em escola bíblica. E um dia a igreja entendeu que tinha essa vocação do ofício pastoral e aos 20 anos, de repente, num culto me chamaram lá e foi perguntado se eu aceitava e se a igreja concordava, eles já tinham conversado antes. Eu fiquei sabendo no dia do culto, né? E jogaram 10 litros de óleo em mim. E foi a partir daquele dia, mas eu lembro que eu me emocionei muito, eu não esperava e era algo que até então, como eu disse, até uns 18, 19 anos mais ou menos não queria. Mas eu acho que parece que tem um negócio, uma chaminha dentro do seu coração que arde para aquilo. Você sabe, por mais que você não queira, você sabe que é aquilo que vai acontecer, né? Amém. E foi o que aconteceu. E eu tenho pregado nas igrejas, visitado igrejas, tenho buscado ajudar de alguma forma. Às vezes eu vou no culto só para assistir em alguma igreja de algum amigo, né? Não faço questão de pregar também. Hoje você é pastor auxiliar na igreja da tua mãe. Tua mãe é Exatamente. pastora presidente? Exatamente. E tem mais pastores lá, não? Tem mais uns 5, 6 pastores. Você tem alguma função fixa lá na igreja? Até pouco tempo eu estava responsável, por exemplo, pela escola bíblica, montei todo o material apostilado da escola Parte de bíblica. ensino da igreja. Porém, há cerca de um ano e meio nós conversamos e a igreja entendeu que eu deveria me afastar dessa função por causa do compromisso que eu estaria assumindo com a vida pública, né? Uhum. E então hoje eu participo do culto, faço as pregações, mas eu não estou dirigindo no momento nenhum departamento lá por causa de um compromisso que eu assumi dentro da vida pública e que toma um certo tempo, exige que eu esteja com alguns pastores em algumas igrejas, exige que você cumpra tanto uma agenda ministerial quanto pública mesmo, né? Então, no momento, eu busco participar do culto sempre que possível, principalmente de ceia, atendo todos os chamados para pregar sempre que me é possível, mas nós, de comum acordo na igreja, entendemos, até foi um pedido meu, que eu não daria o melhor de mim no momento dirigindo algum departamento, né? Existem algumas profissões, né? Porque pastor não é profissão, né? Não, Pastor é uma vocação. Então, existem algumas igrejas em que os pastores são remunerados e ele pode se dedicar, né, totalmente. Em outras, muitas mais hoje, o pastor ele tem duas atividades, né? Na igreja e a vida secular, precisa correr atrás do pão de cada dia, né? Mas isso, na verdade, tem algumas profissões que limitam mais, né? Precisa empregar mais tempo. E como que você, Abner, como que você chegou à conclusão de que você seria útil na vida pública, na política? Olha, desde criança eu sempre recebi muitas palavras e profecias até mesmo de que eu ia transitar no meio de autoridades e seria uma pessoa envolvida com a lei. Lembrei do José aqui agora. Por aí. Com a lei, com criação de leis. E eu com 13 anos de idade, eu fui numa sessão na Câmara Municipal da nossa cidade, né? A gente fala daqui de Bauru. E eu vi os vereadores discursando ali, com 13 anos eu tinha, não entendi nada. Mas eu achei aquilo bonito e falei, é isso que eu quero pra minha vida. Você tinha 13 anos? Tinha 13 anos. Peguei um ônibus e fui. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. E comecei a me relacionar, a pesquisar sobre política, participar de reuniões de partidos políticos, agremiações partidárias. Até que, de repente, Deus, em sua graça, que ninguém na minha família tem envolvimento político. Está inaugurando uma geração. Primeiro. E com 18 anos de idade eu fui chamado para trabalhar no Congresso Nacional em Brasília e aceitei o desafio e eu comecei
degrauzinho por degrauzinho, né, a ter um certo destaque, alguma certa proeminência no serviço. Trabalhei no Congresso Nacional em Brasília, trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em cargos de assessoria, cargos de direção, elaborava projetos para cidades, ajudava os municípios a captar recursos no governo federal, no governo estadual. E de repente eu recebi um convite até para ser candidato na eleição de 2022. Orei, conversei com o pessoal mais próximo a mim. Todos entenderam que era uma vocação, eu já estava inserido nesse processo e decidi aceitar. Aí eu tenho colocado o meu nome, feito o meu trabalho, eu tenho plantado a semente, regado a semente, mas cabe a Deus dar o crescimento. Você já tem uma certa experiência, que você estava falando, né, de envolvimento no legislativo. Conta pra gente aí, como começou. Aí eu comecei, como eu disse, com 18 anos lá no Congresso em Brasília, trabalhando com deputados federais. Você chegou a morar um tempo lá? Como que era? Não, eu ia e voltava, né? Transitando. Sempre indo e voltando. Lidava com deputados federais, senadores. Eu já estava permeando aí essa... Você acaba criando amizades, aprendi como que funcionava toda uma questão de destinação de recursos no governo federal, no governo estadual para os municípios, ajudava os municípios no atendimento de suas demandas na área de saúde, área de educação. E eu sempre tive o entendimento de que a vida pública também é uma vocação. Você pega, por exemplo, Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 2. No capítulo 6, você tem aquela história, aquela narrativa de quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. Porém, quando você lê o texto, você entende que o motivo que leva Daniel a ser lançado na cova dos leões é um motivo político. Porque Daniel, capítulo 6, verso 2, diz que Daniel é nomeado para que o reino não sofresse dano. Uhum. Então, ali está muito explícito, está muito taxativo, que a missão de Daniel enquanto governante da Babilônia era combater a corrupção, uma vez que era impedir o reino de sofrer dano. Senhor, dá um unção de Daniel nesse homem aqui, para combater a corrupção desse país. E aí o que é mais interessante? Que nos versos 3, 4 e 5, os agentes políticos da época buscam, é o que está no texto, buscam no reino motivo para derrubar Daniel e não encontram. Então eles veem que a administração de Daniel é uma administração justa, impecável, de excelência. E não encontrando o motivo, eles vão para a religião, vão para a fé de Daniel. No verso 6 diz, olha, a gente só vai derrubar Daniel se for na fé. E de fato, né, ele é lançado na cova por essa questão. Você pega Daniel 4:27, Daniel ele chega para o rei, fala, rei, se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas iniquidades, e tenha misericórdia dos pobres, daquelas pessoas que não têm comida, daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então você vê em José, você vê em Daniel, que o chamado para a vida pública também é uma responsabilidade do cristão. E nós, enquanto cristão, nós podemos contribuir de uma forma muito abrangente. Às vezes algumas pessoas pensam que o cristão na política só discute casamento homoafetivo e aborto. Nós também discutimos essas pautas morais, mas nós sabemos como combater corrupção, como contribuir com a educação, com a saúde. E o papel do cristão é justamente governar, porque a Bíblia diz que Deus deu a terra para os homens governar. E se a gente não assumir essa posição de governo enquanto cristão, aqueles que são contrários ao princípio bíblico vão assumir. E se a gente se omitir hoje, que a carta de Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, ou seja, a omissão é pecado, se a gente se omitir hoje, lá na frente a gente vai pagar o preço. Abner, nós estávamos falando que o poder legislativo, ele tem uma relevância talvez até maior do que o executivo, né? Porque o executivo, ele se rende, né, à carta magna do país, ele tem que trabalhar dentro daquelas linhas. Seu conhecimento, né, que você já adquiriu, fala um pouco para nós, destrincha um pouco para a gente, qual o papel de um deputado estadual?
Você pega o deputado estadual, que é um representante do poder legislativo no estado, ele tem um papel de suma importância, porque, por exemplo, o governador é o poder executivo. O poder executivo executa aquilo que o poder legislativo, através de leis, determina. E eu digo que o poder legislativo ele é tão importante quanto a eleição de um governador, né? A eleição de um deputado estadual é tão importante quanto a eleição de um governador. Ou mais ainda, né? Ou mais, porque se eventualmente o governador manda para a Assembleia Legislativa uma pauta que é ruim ou que é contrária a um princípio cristão, a um princípio justo, a Assembleia Legislativa pode ser aquela muralha e travar essa pauta. Ou se eventualmente acontece algo de errado, o governador ele não tem poder para caçar um deputado. Mas o deputado, por lei, ele tem poder para caçar um governador. Então a gente tem que estar atento à eleição do poder legislativo, porque é no legislativo que nascem as leis que regem o nosso país e é ali que eventualmente você pode dar governabilidade para o executivo ou não. Um exemplo recente, no Congresso Nacional, há alguns anos, foi discutido o projeto de lei complementar número 122. Ele buscava, entre aspas, criminalizar a homofobia. E com isso, ficaria proibido a confecção e distribuição de livros que criticassem o relacionamento homoafetivo, ideologia de gênero, pauta LGBT. E um livro que critica o relacionamento homoafetivo é a Bíblia. Então, se fosse aprovado naquele momento pelo Poder Legislativo o PLC 122, nós não poderíamos mais no Brasil produzir a Bíblia e distribuir a Bíblia. Então, se a gente quer no futuro ter a liberdade de professar a nossa fé, a gente precisa se posicionar hoje de uma forma consciente. Eu costumo dizer que eu faço política hoje, porque eu quero que lá na frente a minha filhinha, que hoje tem apenas 4 anos, possa ter a liberdade de professar a sua fé, assim como eu tenho. Livremente. É interessante essa questão das leis, porque assim como fizeram com Daniel, eu penso que as pessoas que compõem o Poder Legislativo deveriam ser muito bem preparadas, né? Infelizmente, pela democracia, todo mundo pode ser, né? Sim. Mas acredito que deveriam exigir um certo preparo. Por quê? Porque aqueles que não se preparam, eles serão cooptados por outros que são mais astuciosos. A semelhança que aconteceu com o Daniel, eles não chegaram para o rei com a proposta de lei para pegar o Daniel. Eles entraram com uma lei sabendo que aquela lei ia derrubar o Daniel. Então, assim, são leis capciosas, né, com segundas intenções, e às vezes passa muita coisa, porque a estratégia do diabo é mostrar alguma coisa para chamar a sua atenção, é como um mágico, né? O ilusionista, ele mostra alguma coisa para que você não foque no que realmente ele quer esconder. Então, quando está todo mundo pensando uma coisa, lá por trás tem uma segunda intenção que, de fato, vai ser prejudicial. Agora, Abner, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é um vereador, um deputado, e saem fazendo propostas que nem compete a ele. Eu vou aumentar o salário mínimo. Tipo assim, eu vou asfaltar a rua. Vou asfaltar a rua, vou construir hospitais, né? Coisas que não são, talvez ele pode contribuir para essas coisas, mas não da forma como ele está propondo. Quais são as promessas que um deputado pode fazer para as pessoas? Porque eu tenho certeza, nós estávamos falando sobre isso, tem muita gente que não se decidiu ainda pelos candidatos a deputados, né? Exato. Porque essa talvez seja uma das disputas mais acirradas para o executivo, e o foco está todo mundo, presidente, até acaba esquecendo que é uma eleição também que vai eleger deputado federal, deputado estadual, senadores, governadores, né? Então, o que é da sua atribuição, do seu cargo, que você propõe para que as pessoas possam se posicionar nesse momento? Então, por lei, um deputado estadual, no caso, ele pode legislar, criar leis, desde que essas leis não criem gastos para o Poder Executivo. Ele não pode criar lei para onerar o não, governador. tem que ser uma lei que Dá um jeito, arruma esse dinheiro. Não tenha gasto.
ele tem por dever fiscalizar os atos do Poder Executivo e ele tem as emendas parlamentares todo ano. Então, todo ano ele tem um determinado valor enquanto deputado estadual que ele pode destinar para a sua cidade, para a sua região, para a área de saúde, educação, esporte, para construir ali uma quadra poliesportiva. Está na caneta do deputado isso? Está na caneta do deputado. É uma responsabilidade, né? Então ele acaba sendo, entre aspas, né? Claro, não como um poder executivo, mas ele acaba sendo um certo ordenador de despesa. Um gestor de uma verba significativa. De repente você manda aqui para Bauru 3, 4 milhões de reais em emenda. Isso ajuda muito. Né? Agora, Abner, você disse que uma das atribuições do deputado é fiscalizar o executivo. Exato. Você não acha que os nossos representantes têm falhado um pouco nisso? Porque nós somos vítimas aí, talvez, da maior corrupção de todos os tempos. E só quem foi responsabilizado foi o executivo, sendo que tinha muita gente ali para fiscalizar e parece que por anos e não estavam fazendo esse trabalho, né? Quais são os mecanismos para essa fiscalização? Olha, o problema é que o nosso sistema político ele está muito fracassado, muito falido já há bastante tempo. E o Poder Executivo, seja o presidente, o prefeito, o governador, ele acaba cooptando membros do Poder Legislativo. Por exemplo, o vereador não pode asfaltar a rua, mas numa determinada votação, ou para o vereador não fazer uma fiscalização efetiva, o prefeito acaba chamando o vereador para conversar, fala, vou asfaltar o seu bairro, você vai ganhar uma certa credibilidade. Geralmente a rua do vereador é a primeira a ser asfaltada. Infelizmente. E isso a fazenda dele, uma estrada que vai só até na porta da fazenda. Infelizmente isso acontece, principalmente no interior às vezes, né? Isso acaba criando um processo de corrupção. Quando um vereador, um deputado, arruma, por exemplo, uma vaga de internação ou de cirurgia, eu particularmente acho isso um absurdo, porque por lei isso é tráfico de influência. Mas, dá um jeitinho para mim lá. Então o que a população deveria fazer? Não deveria ligar para o agente político e pedir uma vaga. Pelo contrário, deveria cobrar do agente político para o sistema de saúde ser bom o suficiente a ponto de não depender dele. Agora, no quesito da corrupção, uma das coisas que como deputado você pode fazer, além de criar leis mais duras e efetivas que propiciem a fiscalização de fato, o governo, a administração pública, todo ano tem um orçamento destinado a campanhas publicitárias. Então o governo, eu acho que ele deveria criar ali um percentual, e como deputado você pode instituir isso, um percentual, quem sabe, de 10% a 20% desse orçamento, para que sejam destinados à criação de peças publicitárias que fomente na população a criação de uma cultura de intolerância à corrupção. Ao invés de você gastar uma fortuna fazendo propaganda só para melhorar a imagem do governo ou do governador, você investe o dinheiro criando campanhas publicitárias que criem na população essa consciência de não tolerar a corrupção. São coisas que você pode fazer e devem ser feitas, mas falta vontade política. É importante salientar que o poder legislativo e todos os outros poderes e todos os políticos, eles emergem da sociedade. Exatamente. Né? Então, da onde está vindo essa corrupção? Não está vindo de outro país. Né? Talvez nós precisaríamos pegar políticos da Escócia, talvez, né? Proibido brasileiro, só escocês, porque essas pessoas estão vindo, né? Estão subindo da sociedade com todas as manias e tudo que é bom e tudo que é ruim. Estão levando para cima. O que eu costumo dizer é o seguinte: não adianta você votar sempre nos mesmos políticos e esperar resultado diferente. Se o cara não fez em 4, em 8, em 12 anos, ele não vai fazer em mais 4 anos. Então, se você quer mudança, você tem que começar mudando e renovando a classe política. Eu acho que é a cultura nossa de... Por exemplo, pergunta para as pessoas quem foi o deputado que elas votaram. Não lembra. Não lembra, o vereador não sabe, né? Então, tipo assim, não acompanha, não tem uma estrutura. Talvez o mesmo preparo que precisa um político, precisava também os eleitores, né? Precisava. Para acompanhar a vida ter pública. Na escola mesmo
uma disciplina que buscasse fomentar nos alunos essa discussão política já desde cedo, né? Deveria ser uma matéria, né? Alguma coisa assim mais prática, né? Mais prática, porque tem, né? Se estuda nas escolas, mas alguma coisa mais prática que possa acompanhar mais de perto. Tem algumas escolas que desempenham um trabalho bonitinho nisso, né? São poucas, mas fazem lá um dos alunos é candidato a prefeito, né? E faz essas dinâmicas assim que ajudam muito a sociedade. Nós realmente precisamos, sobretudo, Abner, eu creio que o evangelho está faltando evangelho, né? Nós sempre falamos aqui com outros pastores que algum tempo atrás, alguns anos atrás, a qualidade dos cristãos era muito mais, eles eram muito mais comprometidos com as coisas de Deus. Essa semana eu conversava com o pastor Pedro Pérez, né? Sim. E um dia ele vai vir aqui, viu, pastor? Já tá prometido, hein? Ele disse que quando ele se converteu, por exemplo, ele tinha lá, depois ele vai contar isso, mas ele tinha fábrica, né, de gesso, né? Fabricava todo tipo de imagens e coisas de gesso, mas dentre elas imagens. O dia que ele se converteu, ele acabou com tudo, radical mesmo, né? E a gente percebe que existia uma geração de pessoas radicais assim mesmo, né? Até parece que era exagerado, né? E de um tempo para cá a gente foi abrindo concessões, e parece que falta um pouco dessa seriedade. E aí nós geramos uma sociedade corrupta, né? Uma sociedade que liga para o vereador, precisamos de banco aqui para a igreja. Exato. Né? Tipo, lógico que isso é um crime, né? Mas tenta fazer de um jeitinho que não seja. Eu não posso levar as cadeiras aí, porque, né, pode comprometer minha candidatura, mas vai ficar lá na casa da irmã fulano, você pega... Então, tipo assim, a questão já não é o fazer o errado, é o ser pego, né? Você pode fazer errado o que você quiser, você só não pode ser pego. E, na verdade, nós sabemos que nós não podemos ser pegos pelo Senhor, pelo Espírito Santo da nossa vida, né? O dia que nós tivermos uma sociedade com o temor de Deus, não vai ser difícil escolher políticos. Eu falo o seguinte, a Bíblia ensina que nós devemos pregar todo o Evangelho de Deus, ou toda a sabedoria de Deus. E pregar todo o Evangelho, toda a sabedoria, é você pregar tudo de fato. Hoje em dia, infelizmente, algumas igrejas só prega que você vai vencer, você vai prosperar, e aquelas pregações que acabam massageando o ego da pessoa. Mas você pregar todo o Evangelho de Deus é você ensinar que a Bíblia condena o empresário que sonega imposto. É você pregar que o marido tem que ser leal à sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja e vice-versa. É você pregar que a corrupção é errada, que a educação precisa ser incentivada, a gente precisa ter um sistema de saúde. É você pregar tudo que a Bíblia diz para um empresário, para uma vida política, né, para uma escolha política. É você não se condenar, mas as pregações hoje em dia, infelizmente, é aquelas pregações que buscam massagear o ego, né? A gente não é confrontado como antes. Às vezes você tem um irmão, não, vou no posto de saúde, mas tem que esperar, não, tem um irmão lá que trabalha lá dentro, ele passa. Isso é corrupção, né? E depois, as mesmas pessoas que fazem isso são os que criticam os políticos. Exatamente. Né? E se ela estivesse lá, uma vez eu estava no meu trabalho, né? E chegou um cliente lá, e ele falando de um cara aqui na cidade que tinha roubado, ele trabalhava numa farmácia e roubou o patrão e abriu uma outra farmácia. E ele contando a história, ele falou assim, mas se eu tivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. Estava criticando, mas se ele tivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas estão criticando um político, sendo que elas também, proporcionalmente, talvez sejam mais corruptas, né, do que um político que está lá roubando bastante, que está roubando pouco, proporcionalmente. Às vezes não está roubando bastante porque só não teve a oportunidade. Exatamente, né? Ser fiel no pouco e no muito colocarei. Exatamente. Então, se não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Não é verdade? É igual as pessoas dizem, se eu ganhasse muito dinheiro, eu daria muito dinheiro para o reino de Deus. Não dá pouco. E quanto que você dá agora? Não dou nada, então não vai dar nada também, é proporcional, né? Então, infelizmente, o evangelho precisa ser pregado, né? O evangelho raiz mesmo, aquele que muda, né? Aquele que muda de fato, né? Tem uma história que eu acho muito bonita, o pessoal chegou numa loja para trabalhar, na segunda-feira de manhã, e havia uma sacolinha pendurada lá no trinco da porta. E tinha um bilhete lá.
Eles acharam estranho, pegaram a sacola, era a roupa da loja e tinha um bilhete. E o bilhete dizia assim: eu passei aqui no sábado e roubei essas roupas, mas no domingo, ontem, eu me encontrei com Cristo Jesus. Me perdoe e vim devolver. Né? O Evangelho é esse que provoca essa transformação, essa mudança de atitude, mudança de comportamento. E isso vai refletir na sociedade. Reflete. Uma igreja que conhece os princípios bíblicos de forma genuína, ela transforma o mundo. Ela transforma o mundo. O problema, o mundo está doente porque a igreja também está doente, né? Você pega, a Bíblia ensina que nós somos o sal. E na época em que esse texto foi escrito, aquela região ali de Israel, ela era dominada pelos romanos. E os romanos tinham por hábito pegar um barril e jogar quilos e quilos de sal e colocar o alimento ali para o alimento ser conservado. A famosa carne seca. Então a função da igreja, comparativamente a esse texto, deveria ser o de conservar o mundo. Só que a igreja, infelizmente, não se conservou pura. E, por consequência, o mundo também não. A igreja sistema realmente está corrompida. Mas o Senhor tem uma igreja que só Ele conhece, né? Pessoas que só Ele, é o joio do trigo. A gente quer separar, às vezes a gente acaba fazendo besteira, né? Exato. Às vezes por causa da roupa, né? Por causa do jeito de falar, a gente acha, não, esse não é. Mas é o Senhor que conhece, é Ele que vai separar, os anjos vão vir, os anjos sabem quem são e quem não são, Ele vai separar o joio do trigo. Na parábola do joio do trigo, eles disseram assim para o Senhor, ó, nós vamos lá separar. Não faça isso, porque vocês podem pegar o trigo e jogar junto, o joio e trigo juntos. Isso é trabalho para os anjos, né? Então não é trabalho para você, não é trabalho para mim. O nosso trabalho é pregar o evangelho e às vezes até orar para que o joio vire trigo, um milagre aconteça ali. Não é isso, Abner? Então como o Abner está na campanha eleitoral e está no finalzinho, né, Abner? Falta uma semaninha. Está correndo desde quando? Tem cerca de um ano aí. Quantas cidades já visitou? 130 municípios. 130 municípios. E quantas igrejas que você contactou? A igrejas, conversamos com quase 2.700 igrejas no estado de São Paulo. Amém. É importante quando a gente vê alguém de dentro buscando apoio dos irmãos, né? Imagino que é isso que você esteja fazendo. Exato. Embora eu acredite que tenha muitos não irmãos, né? Da mesma fé, não comungam da mesma fé. Mas adota o mesmo princípio de família. E né? conhecem, né? Exato. Conhece a pessoa. Às vezes ele está desviado da igreja também. E às vezes tem candidatos que, quando são políticos, eles sabem falar exatamente o que você quer ouvir para ter o seu Exato. apoio, né? Mas aqueles que conhecem sabem, puxa, isso aí nem precisa. Ó, posso ir na sua empresa para dar uma palestra funcional? Nem precisa vir, a gente já te conhece, a gente já vai votar em você. Corre buscar outros lugares, né? Então a gente percebe que Abner é um homem de Deus, né? E sobretudo preparado, né? Não está caindo de paraquedas, é alguém preparado para isso. E eu creio que, né, eu torço e voto em você para que você possa chegar lá, né? E você também vai votar nele. Tem uma frase do Moody que diz assim: se você cuidar do seu caráter, a sua reputação cuidará de si próprio. E muitas vezes as pessoas se preocupam mais em conservar uma boa reputação do que em conservar um caráter íntegro. Então, eu acho que o mais importante é você ter um bom caráter, que é o que Atos 5:29, né, diz. É mais importante você agradar a Deus do que aos homens. Amém. E eu, fazendo claro, guardar as devidas proporções, mas comparando, eu diria isso, que mais importante do que você agradar as pessoas para ter uma boa reputação, é você conservar um caráter íntegro. Amém. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Abner, como pastor, como homem de Deus, se você tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras para os seus telespectadores, seus ouvintes, seus fiéis, quais seriam as palavras que você escolheria assim? É que ninguém nunca sabe quando vão ser as últimas palavras, né? Com exceção daqueles patriarcas que no bordão abençoava os filhos e ia, né? Sabendo que era o seu fim, a sua terminada a jornada ali.
Mas se fosse hoje, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu iria sugerir a leitura do livro de Eclesiastes, porque lá Salomão diz que tudo é ilusão, e essa palavra no hebraico ilusão significa passageiro. E o que eu diria para cada um que está nos assistindo é justamente isso: olha, esse mundo é passageiro, nosso serviço, a nossa saúde, a nossa vida. Então, lembre-se que eu falo que o nascimento ele é uma possibilidade, que infelizmente pode acontecer uma fatalidade e não vir a prosperar. Mas a partir do momento que você nasce, a morte é uma certeza. A vida ela é passageira. Então, diante disso, tendo essa consciência, apegue-se a Deus, né? Lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, no dia que você tem aquela força, aquele ânimo, antes que os maus dias cheguem, porque o dia mau, ele vai chegar. Vem para todo mundo. Então, lembre-se, viva a vida bem, claro, mas lembre-se que no final de tudo você vai ter que dar contas a Deus. E a questão é o que você vai apresentar a Deus no final. Fica aí uma baita de uma reflexão. Não importa o que você esteja fazendo da sua vida, você vai ter que prestar contas. E o dia chega, não chega? E como chega? A conta vai Mais rápido chegar. do que a gente pensa. Um dia, tudo que você disser, Jesus falou, tudo que você disser, você vai ter que dar conta. Eu gostaria, pastor Abner, que você orasse para as pessoas que estão nos assistindo ali, à luz dessa palavra, ou aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Senhor Deus, eu te dou graça porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque a tua palavra diz que a sua misericórdia ela se renova a cada manhã. Amém. E é justamente, Deus, por causa dessa misericórdia que nós ainda não fomos consumidos. É verdade, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos amou e nos amou de uma forma tão intensa que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar e ser punido pelos nossos pecados. É verdade. Eu te agradeço porque o Senhor deu o seu único filho para que através dele e das suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. E eu te peço que nesse tempo que nós ainda temos aqui nessa terra, que a gente possa continuar contemplando a tua bondade e a tua misericórdia. Amém. E que nós possamos sempre transmitir a sua palavra com fidelidade, sabendo que no final, em algum momento, seremos chamados, convocados a prestar contas a ti por tudo que fizemos e por tudo que deixamos de fazer. É verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Abner, muito obrigado por... O prazer é meu. Eu sei que principalmente no finalzinho agora, qualquer minuto conta, é importante, mas eu agradeço de coração você ter vindo aqui, né? E o Sandro, que é seu fiel escudeiro aí, é o empresário, é o assessor, tem sido seu braço direito, amigo, né? E mais do que isso, tudo amigo, né? E Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? E que Deus abençoe a sua Amém. vida, né? Estamos na torcida Obrigado. e orando para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Conto com a sua oração e com a oração de todos que nos acompanharam. Se Deus quiser e o povo votar, Amém. que você chegue lá. Amém. Até Muito rimou. obrigado. Deus te abençoe. Tá? Igualmente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.